E olha só, hein? Hoje nós temos aqui uma Double IPA Cloudwater lá de UK, lá do Reino Unido, mais uma vez lá de Manchester, mano. Sensacional, 8% o teor alcoólico dela. Normalmente são boas as cervejas da Cloudwater. Eu normalmente gosto. Olha só, sente o cheiro. Agora sim, podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje aqui esse vídeo é sensacional. Eu vou mostrar para vocês 7 comandos mais 3 que todo profissional que mexe com tecnologia, que trabalha com tecnologia, que tem qualquer interface com o Linux precisa saber. São comandos que eu uso dia a dia, todo santo dia, todo momento. Meus amigos do Chile, mano, vocês vão ver que vai ser comandos que, vão livrar você de várias enrascadas, vão te ajudar aí nesse dia a dia, certo? Antes de começar a lista dos 7 mais 3 comandos, eu preciso que vocês ajudem fazendo o seguinte. Primeiro passo, curta o vídeo, compartilha também, tem o botãozinho de compartilhar aqui, compartilha com seus amiguinhos nas redes sociais, certo? Bem, por que eu tô falando aqui 7 comandos mais 3 comandos? Que loucura é essa? Primeira coisa, você aí que normalmente larga o vídeo, sai pela metade, fica até o fim, porque esses 3 comandos tá lá no final, vocês vão entender o porquê dos mais 3, certo? Bem, vamos lá começar então essa nossa lista e o primeiro comando que você precisa conhecer é o df. Provavelmente o df você já conhece, certo? Nada de novo, então normalmente você vai usar o df e você utiliza lá o df-h. Como você pode ver, nós estamos visualizando aí o que? As partições que nós temos, os dispositivos que nós temos espetados. Aí nós temos o nome do dispositivo, então por exemplo aqui é o SDA, o tamanho do meu disco, o quanto ele está sendo utilizado, o quanto está livre, em percentual o quanto ele está sendo utilizado e aonde ele está montado. Esse cara aqui é um pendrive, certo? Se a gente for olhar um pouquinho mais para cima, tem esse cara aqui, que é meu disco, é o barra. Então eu tenho lá 94 GB, aonde 71 GB já estão utilizados e eu tenho 23 disponíveis. Legal. Só que aí tem diversas vezes mesmo, eu já peguei máquinas Linux, ainda mais as mais antigas, aonde eu entrava na máquina, a máquina falava que estava sem espaço. Eu vim aqui, dava o df-h e aparecia, que nem aqui, tô com espaço. Mas o que acontece? Tentava criar um arquivo, qualquer coisa do gênero, não funcionava, retornava erro. Mas o porquê que isso acontecia? Pelo seguinte motivo. Nós temos uma parada também chamada de inode, certo? Os inodes. Desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus. O que é esse negócio de inodes? Imagina o seguinte, que o seu disco, a sua partição, ela possui um número limitado de buraquinhos, de gavetas, onde você pode guardar os seus dados, certo? Você tem um número finito de inodes, certo? E o que acontece? Eles também se esgotam, você não consegue aumentar. Então você tem lá a partição 1, por exemplo, a sua primeira partição, ele vai ter do inode, sei lá, por exemplo, do 1 ao 100, a segunda partição do 101 ao 200 e por aí vai, ok? São finitos a quantidade de inodes, então eu falei de 100 ao 200 porque imagina que é um HD, mas imagina lá que cada partição sua tem 100 inodes, então você vai conseguir a priori escrever 100 arquivos lá. Beleza? Só o que acontece? Arquivos vazios, arquivos com 0 bytes também possuem ou ocupam um inode. Então vamos imaginar o seguinte, se eu criar aí 1 milhão de arquivos de 0 bytes, arquivos vazios, eu vou conseguir encher o disco também. Então é muito importante que quando vocês vão lá dar uma olhadinha, tudo bonitinho para ver o espaço em disco, além de ver o espaço em megas e por aí vai, não esqueçam de ver também sobre os nossos queridos inodes. Beleza? Certo? df-i. Veja lá para que você possa somente conferir. Normalmente tem bastante, que nem aqui é o caso, estou usando 1%, mas às vezes, ou por conta de algum script malicioso, ou então máquinas que ficam mandando e-mail, né? Aqueles e-mails automáticos do root lá, também pode ser que em algum momento o valor tá. Enfim, dá uma olhadinha quando você estiver com um disco cheio, dá um df-h, vê lá que tem espaço ainda, dá um df-i para verificar os inodes. Esse foi o primeiro comando. Segundo comando da bagaça. Vou pegar uma cerveja antes, peraí.
O segundo comando totalmente excelente que vale muito a pena você conhecer é o netstat, ok? Esse carinha bonitinho de ai meu Deus aqui. Por que é importante você conhecer o netstat? Pelo simples motivo que é esse cara que vai te mostrar quais são as portas aí do seu computador, do seu servidor, da sua instância na AWS, no Google Cloud, seja lá onde for, que estão abertas, quais são as portas que estão em listen, ok? Qual é o IP que determinada porta está bindando, né? Que é muito comum. Eu coloquei o serviço para bindar no IP tal. Você vai conseguir ver através do netstat. Eu consigo ver qual que é o programa, qual que é o executável, qual que é o processo associado com aquela porta. Vamos lá ver. Aqui eu não quero ficar falando sobre o comando, eu quero trazer o comando já pronto para você, beleza? Para que você possa utilizar, que nem foi o df-i. Aqui no caso, um cara que eu sempre utilizo é o netstat-atump, que nem você pode ver aqui. Vou dar um enter. O que ele vai fazer? Aqui o terminal está bastante grande para que vocês possam enxergar aí a letra com tranquilidade, mas veja só, basicamente ele vai me trazer o protocolo aqui, a quantidade de pacotes recebidos e enviados, certo? O IP que está bindado a determinada porta, a porta específica. Aqui nós estamos falando já de quem que vai aceitar, né? Quais são as conexões, vai aceitar a partir da onde? Então 000 de qualquer lugar. Qual que é o status dela? Ela está lista, então ela está recebendo requisições. Aqui nós não temos o PID, que é o processo que está cuidando desse cara. Mas se você for descer um pouquinho mais aqui, nós temos um monte aqui, né? Então, ó, nós temos, vamos ver aqui, ó, processo mostrando aqui, ó, que é o Chrome, né? Então tá trazendo aqui é um IPv6. Vamos ver aqui o que é mais. Olha só, esse cara aqui, quem que é? O Chrome também tá trazendo aqui um endereço e aqui a porta 5353. Tá vendo? Então, isso daqui são as informações. Olha aqui também de DNS, a mesma coisa, trazendo o IP e a porta. É importante você ver, que você veja, eu quero saber quais são as portas aqui da minha máquina que estão abertas, né? Então são as portas aqui listem, certo? Sempre fiquem atentos. Então aqui eu tenho, por exemplo, a 53 aqui, eu tenho, mas a 53, né, nesse endereço de loopback aqui com o final 53. Enfim, se eu quero enxergar, quero verificar quais são os IPs e portas que estão abertos, quais são os IPs não, quais são as portas que estão abertas aí na minha máquina, netstat-atump. Eu gosto de utilizar o atump porque tem aqui no final, por exemplo, o P, que é para trazer qual que é o PID associado. Ele vai me trazer também TCP e UDP aqui através do T e do U. Então é uma saída, e o A também é uma saída bastante completa. Sempre que eu quiser ver mais detalhes sobre determinado comando, vou lá para o help, certo? Então aqui no help do netstat ele vai estar falando, só para a gente pegar todas, ó. Então o A é de all, que nem eu falei. Que mais que nós temos? O N de numeric, né? Ele não vai resolver os nomes, ele vai trazer então, por exemplo, ele não vai colocar lá a porta 80 como porta web ou HTTP, ele vai trazer a 80 mesmo. Ele não vai resolver nenhum nome lá do IP, caso tenha, não vai resolver nome. Sempre vai colocar através de numéricos, números, beleza? Que mais? Cadê o U? Não tem U e o T aqui, vamos ver onde está, não tem aqui, mas é de UDP e de TCP. Beleza? Simples, rápido e fácil, mas se você quiser... aqui eu tenho o P aqui, que é de Programs, né? Que vai mostrar qual que é o PID, ou então o nome do programa que está segurando aquela porta lá. Fechou? Certo? Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo. Então tá aqui, ó, o menos T de TCP e o menos U de UDP. Então, segundo comandinho maroto é o netstat-atump. Usem ele sem moderação, porque ele é bem legal mesmo, certo? Terceiro comando, ainda falando um pouquinho sobre processos, né? Pegando o gancho lá do P, né? Do netstat, nós temos o que? O PS, e eu vou trazer com o menos EF. Uma galera utiliza o AUX, né? PS AUX, também é legal, mas eu gosto bastante da saída do PS menos EF, certo? Aqui eu consigo ver todos os processos que estão em execução na máquina. Tem uma porrada aqui, porque tem o Chrome aberto, tem uma porrada de
de coisas rodando aqui nesse desktop, mas olha só, PS-EF está trazendo o EID, quem que é o usuário responsável por aquele processo, então aqui no caso o root, o PID, o Process Identification, qualquer identificação daquele processo, se ele tem aí um parent process, né, alguém que subiu esse processo, que iniciou esse processo aqui, o PID1 é o init, né, é o primeiro processo aí subir, tá vendo aqui, é o USB init, daí traz quando que ele foi startado, qual que é o TTY que ele está rodando, se está rodando em algum terminal ou não, quando está aqui com o interrogação, está rodando em background, não está rodando nem no terminal, quanto tempo de execução desse cara e o processo. É uma saidinha bem legal que eu gosto bastante. Então, normalmente eu vou utilizar a PS-EF e eu coloco lá, sei lá, um pipe grep da vida para que eu possa pegar uma palavra específica, então que nem o init que eu falei agora. Então eu vou lá fazer o grep pelo init, ele me trouxe lá, aqui ó, bonitinho, o init e o próprio grep, né, que ele trouxe aqui. Uma coisa que é importante vocês sempre saberem é o PID, todo o processo tem um PID, que é o Process Identification, guardem isso, beleza? Esse é o nosso terceiro comandinho, PS-EF. Beleza? Lembre-se que tem outras opções, você pode usar o -PS ao X também, ele vai trazer todas as informações possíveis e imaginárias. Eu gosto do EF porque é o que eu utilizo no dia a dia, fica fácil para mim e tudo mais. Fechou? Certo? PS-EF. Ainda falando de processos, vou tomar uma cerveja antes. Bora lá então para o nosso quarto comando, ainda falando de processos, esse quarto comando é o top, certo? É uma forma mais dinâmica de você visualizar aí os processos que estão em execução na sua máquina. E o legal é esse cabeçalho que ele traz aqui, certo? Onde você tem um resumo do que está acontecendo na sua máquina. Por exemplo, ele vai trazer o quanto tempo a sua máquina está ligada, quantos usuários estão lá, qual que é o load average, né, qual que é a carga da sua máquina, em relação à quantidade de processos que estão em execução, em relação aos processadores, qual que é a carga do processador, de memória, de swap, e aqui embaixo você tem a listagem tanto do nosso querido idolatrado PID, mostrando a primeira coluna do PID, como do usuário e por aí vai, todas as outras colunas trazendo muita informação referente a esses processos, certo? Lembrando que aqui sempre é de uma forma dinâmica. Se você olhar lá, por exemplo, o Chrome, em algum momento aqui, ó, o Chrome aqui está rodando usando 100% de uma das minhas CPU. O Chrome come demais CPU, né? Ele é terrível. Então aqui você consegue verificar todos os processos que estão em execução. Essa máquina aqui é um desktop que nós estamos vendo, por isso que vocês estão vendo uma porrada aí de processos gráficos, o Xorg, por exemplo, o Chrome, o Pulse Audio e por aí vai. Fechou? Coisas interessantes que tem aqui é esse NI aqui, ó, tá vendo, ó? Coluna do NI, onde você tem o nível de prioridade do processo. Sim, no Linux você consegue definir, por exemplo, prioridade de execução, onde você tem a prioridade mais alta e a prioridade mais baixa. Como assim? Você consegue dar prioridade para um processo ter mais acessos aos recursos da máquina, então como CPU e memória, do que outros processos. Então, a maior prioridade do Linux é o -20, então um processo com -20 vai ter muito mais acesso aos recursos computacionais do que um processo com um nível de prioridade 15, por exemplo. Certo? Simples, rápido e fácil. Depois dá uma lida lá para você entender melhor. Mas esse cara aqui é o nosso quarto comando, top. Para sair do top é o quê? Quinto comando, na verdade, é uma dica super rápido. Nós temos o chmod, que ele serve para quê? Para que você possa mudar as permissões de um arquivo. Só que é muito comum você querer adicionar, então remover permissão de execução para um determinado arquivo. Então o que você faz? Você utiliza o +x para adicionar permissão a esse arquivo, permissão de execução, ou seja, por exemplo, um script, um executável, e você quer executar esse cara, você tem que ter permissão de execução. Então, chmod +x e o nome do arquivo, por exemplo, arq1, beleza? Então eu posso criar aqui um arquivo, tout arq1, por exemplo, e aí eu vou lá, chmod +x arq1, ls-lia arq1, ele vai trazer lá o xzinho aqui, tá vendo? Tá até verdinho porque tem execução para todo mundo, para o dono, para o grupo dono e para outros, certo? Dica super rápida, chmod +x, para remover, -x. ls-lia, removemos esse cara. Toma mais um gole aqui antes de continuar.
E o sexto comando que nós vamos ver hoje é o do-sh. O do todo mundo conhece, que é o que? De disk usage, né? Para que você possa ver o quanto está sendo utilizado de disco. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, vou mostrar no outro comandinho, anotem aí. Se eu quero criar um arquivinho de determinado tamanho, né? Sei lá, um arquivinho vazio, só que de determinado tamanho. Como que eu faço isso? Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó, if igual /dev /0 off barra home Jefferson Linux Chips, que é esse diretório. Vou criar aqui um cara chamado Gyropops, beleza? Block size igual a 1024, block size igual a 1 mega, em vez de colocar 1024, igual a 1 mega, certo? Desse jeitinho bonitinho. E aí, meu Deus, e o count aqui eu vou colocar, eu quero 1024, ou seja, ele vai pegar e vai criar um arquivinho aqui de 1024 vezes 1 mega. Vou dar um enter aqui. Ah lá, ele criou um arquivinho de 1.2 gigas, 1 giga na verdade, né? 1024, 1 giga. Vamos ver aqui se foi isso mesmo. Vou dar um ls-lha, tá aqui o nosso Gyropops criado com 1 giga, beleza? Vamos imaginar aí que eu queira ver o tamanho de tudo que está aqui dentro desse meu diretório. O que eu faço? Do-sh asterisco. Ai, Jefferson, mas para que eu vou utilizar isso? Se você estiver, por exemplo, com seu disco cheio e você quer ver aonde estão os diretórios ou os arquivos maiores, você pode utilizar o do-sh. Como, por exemplo, eu vou vir aqui no USR, cd/usr da vida, somente para dar como um exemplo, e vamos lá para o do-sh asterisco. Vou dar um enter aqui, ele vai pegar diretório por diretório desse nível que eu estou aqui nesse exato momento, e ele vai trazer para mim já o tamanho total. Então olha só aqui, o diretório /bin 172, o games 712k, o include com 1.5 megas, o lib com 4 gigas e por aí vai. Manja, é uma maneira muito mais bonitinha. Se você digitar só o do aqui, por exemplo, da vida, e desse um enter, olha só a bagunça. Ou então o do-h, uma bagunça da mesma forma. Eu quero ver qual que é o diretório para que eu possa cair para dentro do diretório e tomar a minha ação. Pô, olha, é o lib o maior aqui. Daí eu vou lá para o lib e aí eu continuo o meu troubleshooting para saber aonde eu posso liberar espaço ou não. Então, qual que é o cara do -sh asterisco? Aí, Jefferson, o que é o do -sh? O H sempre é de uma readable. Na maioria dos casos, sei lá, no ls, no df, vai ser de uma readable para que ele possa categorizar em megas, gigas, teras e por aí vai. Agora, se você quer saber todas as opções possíveis imaginárias, como é o caso da opção aí do S que nós temos, né, que o S vai ser o Summarize, é para você ter um resumo aí da situação, para ele não trazer todo mundo, cara. É só você procurar onde tem o S. Aqui, ó, o S Summarize tá falando que mostra somente o total de cada argumento, de cada um dos diretórios, certo? Simples, rápido e fácil. Então, o nosso sexto comando, quem que foi? Foi o do-sh asterisco. Lembrando que eu não estou falando aqui do comando, eu tô falando do comando já pronto. Eu não tô falando do do todas as opções, do def todas as opções, não. Tô falando assim, ó, mano, pega esse comando aqui, anota aí que você vai utilizar e vai ser bastante feliz, beleza? Do -sh asterisco. Próximo comando. Próximo gole antes. Agora nós vamos ver um comando que aí vem um combo, na verdade. É um comando que é muito útil mesmo no seu dia a dia. Se eu quero ver, por exemplo, o histórico de comandos, quais são os comandos que eu utilizei, que eu executei na minha máquina, eu posso utilizar o history. Todo mundo já sabe, ele vai trazer o histórico de comandos, por default, os últimos 1000 comandos digitados. Mas agora eu posso vir aqui, por exemplo, associar o history com outro comando, sei lá, eu quero ver o com tail, que vai mostrar as últimas 10 linhas, está mostrando aqui as 10 linhas do histórico de comandos que eu tenho, lembrando que ele está mostrando aqui para mim, tá vendo? Ele está numerando, já está no comando 95, mas aqui eu coloquei o tail vai mostrar as últimas 10 linhas, então o history, que ia trazer os últimos 1000 comandos, no caso aqui 95 comandos digitados, pipe, tail, ele vai pegar e trazer os últimos 10 apenas, beleza? O tail é bastante utilizado também lá para ver log, tail -f. Anota aí que já, ó, mais um comandinho que você pode anotar aí, nem tá ali, mas você pode anotar, beleza? Bem, history. Por que eu tô falando do history? Muita gente gosta de utilizar o history, eu também gosto. Só que, mano, tem várias paradinhas bem legais que dá para você brincar com o history, como, por exemplo, o Ctrl R. O Ctrl R nada mais é do que o Reverse I Search, ou seja, você começa
começa a pesquisar, puta, eu quero aqui, por exemplo, eu quero ver do Netstat. Olha só, começo a digitar, eu digitei somente net e ele começa a me trazer as opções. Então, Netstat aqui. Se eu der um Ctrl R para que ele continue com essa busca, trouxe o próximo comando, netstat-atump, e aí ele vai, instalação aqui do NetTools para ter, sei lá, do Netstat também, e por aí eu vou brincando com o Ctrl R. Ele vai buscando o próximo comando no meu histórico. Lembrando que o primeiro que ele me traz é o mais recente, depois ele vai buscando os mais antigos. Como que eu faço isso? Lembrando, o history é o comando para pegar o histórico. Quero consultar o histórico meu de comandos lá, ele vai procurar na listagem toda do history. O que ele vai fazer? Ctrl R, que vem o Reverse iSearch. Beleza? E aí você começa a digitar o comando que você queria, por exemplo, PS da vida, PS espaço menos EF, olha só, e ele vai me trazendo. Fechou? Fácil, simples, rápido, nada de outro mundo, certo? Então já sabe do history, também agora já sabe do Ctrl R. Simples assim. Olha só uma coisa, aproveitando aqui que eu tô brincando com grep e tudo mais, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu sair daqui, vamos lá pro diretório do Linux Chips, aqui. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, eu vou dar um touch, teste 1, teste 2, teste 3, por exemplo. Vamos imaginar aqui que eu tenho esses 3 arquivos de uma vez. Vou dar um Enter aqui. Ele foi lá e criou esses 3 arquivos, certo? Agora vamos imaginar que eu quero pegar esses 3 caras aqui, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, teste 1, teste 2, teste 3, que são os argumentos aí que nós temos, que nós temos do comando, que foi o touch. E eu quero, sei lá, quero colocar permissão de execução nesses caras, aquele chmod mais x que nós vimos, certo? Eu quero adicionar essas permissões nesses 3 caras, mas eu não quero digitar todos eles novamente, teste 1, teste 2, não, eu acho meio chato. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, colocar o exclamação asterisco, certo? Nesse momento, quando eu coloco o exclamação asterisco, ele vai pegar o seguinte, tudo que venho de argumento e vai jogar para esse cara executar. Então vou dar um Enter aqui, perceba o que ele fez, ele até trouxe a linha aqui embaixo para mim, chmod mais x, teste 1, teste 2, teste 3. Então esse asterisco, o exclamação asterisco, nada mais é do que todo esse carinha aqui. Ele vai esquecer o comando, vai pegar todos os argumentos que estavam nesse cara aqui e vai executar. Beleza? Então só digitei o chmod mais x, exclamação asterisco, ele vai pegar os argumentos do comando que eu executei anteriormente. Olha só que legal, certo? Dica do Dolinho, nem estava aí na listagem dos comandos que eu tinha que mostrar, mas olha só, legal. Então, exclamação asterisco, funciona com qualquer comando. Então eu posso vir aqui, dar um ls, exclamação asterisco da vida, ele ia pegar os argumentos também, iria pronunciar maravilhosamente bem. Ainda brincando com esse cara, olha só que legal. Quando você está brincando com Kubernetes, por exemplo, você tem o kubectl, né, que é o comando que você vai brincar lá com o Kubernetes, né, que você vai administrar o cluster. E você tem o get pods, por exemplo, né, que você vai pegar todos os pods que estão lá em execução. Só que é bem comum você fazer o contrário, kubectl pods get, por algum motivo, razão ou circunstância, você fez isso errado, você digitou errado na cabeça, né, quero pegar os pods, não, tá errado, não vai funcionar. Você pode confundir com Docker Containers LS, por exemplo, Docker. Enfim, confusão. O que acontece aqui? Puta, eu inverti o pods do get, na verdade é get pods. Eu não quero apagar e digitar de novo. O que eu faço? Alt T. Olha só, magicamente ele já mudou para mim, ficou kubectl get pods. Ele alternou os últimos argumentos, certo? Quer ver mais uma vez? Se eu apertar Alt T mais uma vez, ele vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó, ele tá alternando. Então, se eu digitei lá pods get da forma errada, vem aqui, ó, Alt T, ele vai pegar e vai inverter os argumentos, aí eu só posso dar um Enter, eu vou ser muito feliz, certo? Daí não vai estar com o argumento errado. Mano, eu sei que você direto digita isso daí, eu tô ligado que você direto digita aí kubectl pods get, eu faço isso toda hora, porque eu confundo com Docker Container LS, eu vou lá digito kubectl pods ls ou pods get, eu confundo, então mano, Alt T vai salvar a sua vida, ele vai trocar lá o argumento, então já sabe, já vai, kubectl pods get vai se tornar kubectl get pods, certo? Gostou dessa dica? Ah, você já sabia? Garanto que não, sabia? Lembrando que isso daí são atalhos, nesse caso aqui é um atalho do Bash, então pode ser se você usar o ZSH ou utilizar outro shell, pode ser que não funcione, mas no Bash, que 99,9% dos Linux utilizam, vai funcionar maravilhosamente bem, certo?
Então estão aí os 7 comandos mais 3, então 10 comandos, 10 dicas, né, que todo profissional que trabalha com Linux deve conhecer. Se você é DevOps, se você é Dev, se você é DBA, se você sei lá o que você faz, mas interage com Linux, tem que conhecer esses comandos. Simples, rápido e fácil. Simples assim. Fechou? Posso terminar de tomar minha cervejinha aqui? Tranquilo? Vou dar um golinho aqui. Posso confiar que você vai curtir aqui o vídeo agora? Posso também confiar que você vai pegar aquele compartilhar e vai jogar lá no grupo dos amigos no WhatsApp, no Telegram, ou então que vai colocar lá no Twitter e outras redes sociais? Posso confiar com isso? Posso? Então vou tomar minha cerveja aqui, peraí. Chega de falatório por hoje, mais uma vez, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Se você acompanhar até o final, vai lá nos comentários e você vai digitar o seguinte, digita Strigos. Monta alguma frase louca, pensa em alguma coisa, mas coloca lá embaixo. Assim eu vou saber que você acompanhou o vídeo inteiro. Então, sei lá, eu vou colocar aqui o primeiro comentário, uma frase louca utilizando o Strigos e vocês continuem comentando lá, criando uma frase com a palavra Strigos, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, vai! Vou tomar esse último gole de cerveja aqui, já tá acabando, e você faz o seguinte: clica em um dos 2 vídeos para que você possa continuar assistindo os vídeos aqui do canal. Não é inscrito no canal ainda? Clica aqui para se inscrever. É isso aí, vou tomar minha cerveja. Faça isso, vai lá assistir o próximo vídeo. Tô vendo aqui você, vai lá. Nós.